Sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer esta linda peça. Aqui eu trabalhei no crochê mosaico, então aqui do lado avesso fica desta forma, e aqui do lado direito eu fiz aqui com 3 cores, fiz o branco, verde e vermelho. Eu vou estar fazendo com vocês aqui na videoaula essa peça, que eu trabalhei aqui na cor azul. Então, eu vou passar para vocês a quantidade de fios que eu usei e a lista de materiais. Então, aqui na minha base, eu usei o azul aquário da Têxtil Piratininga, a linha Fashion Egito, que é para mesa posta. Para fazer essa peça, eu usei 130 gramas para fazer a base e aqui esses detalhes. Usei também aqui no fio branco. Aqui no fio branco, como eu fiz aqui pouca carreira, eu usei 35 gramas. E no azul royal, também usei 35 gramas para fazer aqui essas 2 carreiras. Essa base eu já tenho aqui no canal, fiz essa parte aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, nós vamos fazer a base e depois eu sigo com vocês a partir desta carreira, que é de ponto baixo e corrente, para a gente fazer essa parte aqui da nossa peça. Então, aqui eu usei agulha 3,5 e para fazer esse acabamento aqui com ponto baixíssimo, eu usei agulha número 4, para não ficar repuxado aqui na minha peça. Mas se der certo com agulha 3,5, você pode fazer aí na sua peça também. O importante é que a peça fique bem reta aqui quando a gente finaliza esta última carreira. Esse aqui que eu fiz pro Natal, eu fiz com barbante persa, o barbante número 6, 100% algodão, usei o branco, o vermelho e o verde. E aqui as outras peças eu usei a linha Fashion Egito também, que é a mesma que eu usei aqui nessa peça da videoaula. A minha peça ficou com 39 centímetros, então fica nessa média de 38 a 40 centímetros aqui de diâmetro. Eu espero que vocês gostem e vamos para a nossa videoaula. Eu já tenho essa base aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, aqui eu fiz a carreira em ponto baixo. Vou finalizar aqui ó, nesse primeiro ponto onde eu iniciei a carreira, com ponto baixíssimo. Eu não vou arrematar esse fio, porque eu vou continuar aqui com essa mesma cor. Então, aqui eu arrematei o fio, estou com a agulha 3,5. Agora, eu vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Aqui eu vou colocar um marcador, para eu saber onde iniciei a carreira. Você pode colocar um pedaço de fio, ou você coloca aqui o marcador. Agora, nós vamos trabalhar 4 correntes. Uma corrente, 2, 3 e 4. Vou pular 3 pontos baixos, então, vou pular um ponto, 2, 3. Aqui no quarto, eu faço um ponto baixo. 4 correntes. Pulo 3 pontos baixos e no próximo eu faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar desta forma aqui nesta carreira, com as alças de 4 correntes. Se ficar repuxado, você pode aumentar essas correntes para 5 correntes. Então, aqui no meu, eu estou fazendo 4 correntes, pulo 3 pontos baixos e aqui nesse próximo eu faço outro ponto baixo. Vai ficando desta forma. Então, nós vamos trabalhar por toda a volta. Trabalhei aqui, ó, por toda a volta na minha peça. Agora, aqui onde eu tenho o marcador, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Então, depois das 4 correntes, venho nesse primeiro ponto, onde iniciei a carreira. Vou buscar o fio e vou fazer o ponto baixíssimo. Faço uma corrente e vou cortar o fio, porque eu vou trocar de cor agora. Se você for continuar aqui com a mesma cor, você deixa em espera, que nós vamos iniciar a próxima carreira. Então, aqui o meu eu vou cortar. Puxo esse fio e vou ajustar esse ponto.
E agora, aqui atrás dessas alças, eu vou esconder esse fio, passar ele aqui por dentro, porque na próxima carreira, quando eu for trabalhar aqui os pontos, eu já vou escondendo esse fio. Ajusto bem. Então, agora aqui em qualquer uma das alças, nós vamos trabalhar a próxima carreira. Nós vamos fazer 6 pontos baixos em cada alça aqui desta carreira, onde nós temos as 4 correntes. Aqui na minha peça, eu vou iniciar com fio branco agora. Nós vamos fazer um ponto baixo falso. Então, eu deixo aqui um pedaço de fio sobrando para o arremate depois. Coloco a agulha aqui na frente do fio, seguro ali na parte de trás e dou uma laçada aqui na agulha, ficando assim. Eu venho aqui nesta alça, vou buscar o fio e vou fazer aqui o meu ponto baixo. Então, eu inicio a carreira desta forma. Agora, aqui dentro desse mesmo espaço, eu faço outro ponto baixo. Outro ponto baixo, que eu tenho 3 pontos, vou puxar aqui pro lado, porque eu vou fazer aqui dentro 6 pontos baixos. 4, 5 e 6. Ficando assim. Na próxima alça, 6 pontos baixos. Nós vamos fazer assim por toda a volta. 2 pontos, 3, aqui eu puxo um pouco aqui pro lado. 4 pontos, 5 e 6. Terminei aqui a minha carreira. Depois dos 6 pontos baixos, aqui onde a gente iniciou no primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, venho no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui nós vamos trabalhar 3 pontos baixos, pegando nas 2 alças, e 3 pontos baixos pegando na alça de trás. Depois, 3 pontos baixos pegando aqui nessas 2 alças, e 3 pontos baixos pegando somente na alça de trás. Então, aqui onde eu finalizei, eu vou no próximo ponto, pego nessas 2 alças, faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui, porque depois, para finalizar a carreira, eu preciso de mais um ponto, porque aqui no início nós teremos esses 2 pontos aqui, ó, pegando nessas 2 alças. Então, aqui onde eu finalizei com ponto baixíssimo, depois eu preciso de mais um ponto baixo aqui para completar os 3 pontos. Então, aqui de início eu tenho 2 pontos. Agora, nesses 3 pontos baixos, eu vou pegar a alça de trás aqui do ponto. Faço ponto baixo. Pego aqui na alça de trás, então, aqui nós temos 2 alças aqui no ponto. Esta alça vai ficar aqui na frente, para a gente trabalhar a próxima carreira. Então, eu faço 3 pontos, pegando na alça de trás e fica essas alças aqui na frente. Nos próximos 3 pontos, eu pego nas 2 alças do ponto da carreira anterior. Faço aqui 3 pontos baixos. Pegando nas 2 alças. Agora, os próximos 3 pontos é pegando somente a alça de trás. Então, aqui a gente tem que cuidar para não pular nenhum ponto. E para fazer certo aqui, os 3 pontos pegando nas 2 alças e 3 pontos pegando na alça de trás. Agora, 3 pontos pegando nas 2 alças. 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da carreira anterior. 3 pontos baixos pegando na alça de trás.
E nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Então, quando eu começo aqui, onde eu tenho 6 pontos, eu pego os 3 nas 2 alças aqui do ponto, e os outros 3 na alça de trás. Aqui eu completei toda a volta. Então, aqui, ó, os 3 pontos pegando as 2 alças, 3 pontos pegando a alça de trás. Ficou dessa forma aqui, em cada alça. Agora, aqui, para finalizar a carreira, depois dos 3 pontos, pegando na alça de trás, eu preciso de mais um ponto baixo, porque aqui no início só tenho 2 pontos. Então, venho aqui nessa direção, onde eu tenho esta alça, pego aqui nessas 2 alças do ponto e faço o ponto baixo. Agora, aqui esse fio, você pode finalizar a carreira ali e deixar esse fio em espera. Eu vou fazer o arremate para que fique um acabamento perfeito do lado avesso também. Então, eu vou cortar o fio, porque eu vou trocar de cor. Vou puxar aqui esse barbante, assim. Tiro aqui essa marcação. Com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer o arremate. Pulo esse primeiro ponto e venho no segundo. Pego nas 2 alças do ponto. Trago esse fio aqui pro lado direito. Depois, eu volto nesse último ponto que eu fiz, pego aqui por dentro, onde eu tenho aqui essa corrente, pego bem aqui dentro e levo esse fio pro lado avesso. E vou ajustar aqui o ponto para ficar dessa forma. Aqui, ainda vou esconder esse fio com a agulha de tapeceiro. E na próxima carreira, conforme eu vou trabalhando ali os pontos, eu já vou escondendo também esse fio. Então, aqui você vai esconder atrás dos pontos baixos da carreira anterior. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira com o fio na cor azul. Aqui eu vou usar o azul royal. E agora, nós vamos continuar com os pontos baixos ali atrás, pegando na alça de trás. Nessa direção aqui, ó, onde eu tenho esses 3 pontos baixos, eu vou iniciar com o ponto baixo falso. Então, eu coloco a agulha aqui na frente, seguro, dou uma laçada. E aqui, onde eu tenho esses 3 pontos, eu vou começar aqui no ponto do meio, para depois eu ter um acabamento aqui também perfeito. Então, vou fazer o primeiro ponto baixo, pegando na alça de trás. No próximo ponto também, ponto baixo, pegando na alça de trás. Depois, para finalizar a carreira, eu preciso de mais um ponto aqui. Agora, onde nós temos o ponto baixo e esta alça aqui, nós vamos fazer um ponto alto, pegando aqui nesta alça. Então, eu vou dar a laçada. Para ficar melhor de fazer esse ponto, eu vou virar o gancho da agulha e pego na alça aqui, ó, com a ponta, desta forma. E aqui eu vou fazer um ponto alto, pegando somente nesta alça, e o ponto baixo fica ali para trás. Faço um ponto alto, dou a laçada, vou no próximo ponto, coloco assim o gancho da agulha aqui, para ficar mais fácil de fazer esse ponto. E faço ponto alto. Dou a laçada e no próximo ponto, faço ponto alto. Então, aqui, ó, nos 3 primeiros pontos, nós vamos fazer ponto baixo, pegando na alça de trás. E nos outros 3 pontos, nós vamos fazer ponto alto, dou a laçada, giro a agulha dessa forma, para ficar fácil de pegar aqui nesta alça, que é onde a gente tem essas 3 alças, é um ponto alto em cada alça. Faço ponto alto, dou a laçada, vou no próximo ponto, pego aqui, ó, com a ponta da agulha
e faço o ponto alto. Dou a laçada e no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui nós temos 3 pontos altos e depois 3 pontos baixos, pegando na alça de trás, aqui do ponto da carreira anterior. Nós vamos trabalhar assim por toda a volta, e atrás fica dessa forma. Agora, aqui, para finalizar mais uma carreira, eu preciso de mais um ponto baixo. Então, aqui a nossa peça fica dessa forma aqui mesmo, parece que está sobrando ponto, porque eu vou trabalhar aqui carreiras sem aumento. Então, conforme eu vou trabalhando esses pontos, vai se juntando aqui, a peça vai ficar bem certinha no final. Então, aqui ele fica dessa forma mesmo, sobrando pontos, porque nós não teremos aumento nas carreiras para trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui depois dos 3 pontos altos, eu faço um ponto baixo, pegando na alça de trás, para completar esta carreira. Eu vou cortar o fio e vou fazer o arremate da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Agora, eu vou trabalhar 2 carreiras com a cor azul claro. Continuando aqui, ó, onde eu tenho o ponto alto, agora aqui onde eu tenho esses 3 pontos altos, nós vamos fazer os 3 pontos baixos, pegando na alça de trás. Então, aqui eu deixo um pedaço de fio sobrando, vou começar com o ponto baixo falso. Vou começar aqui no ponto do meio, depois eu preciso de mais um ponto aqui para finalizar a carreira. Então, eu faço aqui o ponto baixo, pegando somente a alça de trás aqui do ponto. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, aqui depois a gente precisa de outro ponto. Agora que nós vamos fazer os 3 pontos altos, pegando nesta alça desta carreira aqui, onde eu tenho aqui no fio branco. Então, nós vamos dar a laçada para fazer o ponto alto. Vou pegar com o gancho aqui da agulha nesta alça aqui, ó, desse ponto. Passo aqui por dentro. E agora, eu faço o ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo ponto. E faço ponto alto. Dou a laçada, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui vai continuar, ó, com 3 pontos altos e 3 pontos baixos. Então, na direção do ponto alto, eu pego na alça de trás do ponto, faço ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Agora, vamos trabalhar aqui os 3 pontos altos. Pegando nesta alça aqui da carreira, que eu estou aqui, ó, no fio branco. Pego somente na alça aqui que sobrou da frente do ponto. E faço os 3 pontos altos. Agora, aqui nos próximos pontos, vamos fazer os 3 pontos baixos, pegando na alça de trás. Vamos trabalhar assim, ó, por toda a volta. Aqui do lado avesso fica desta forma. Então, quando eu chegar aqui, dessa vez eu não vou arrematar o fio, porque eu vou continuar, eu preciso de mais uma carreira. Porque nós teremos aqui o fio branco e o azul claro. E na próxima aqui, ó, nós teremos o azul escuro e o azul claro, aqui na mesma direção. Então, eu preciso de mais uma carreira para fazer esse efeito. Aqui eu estou concluindo mais uma carreira, fica dessa forma aqui mesmo. Então, aqui nós vamos fazer mais um ponto baixo, porque no início só tem um ponto. Pego na alça de trás, faço ponto baixo. Aqui nesse primeiro ponto, onde a gente iniciou a carreira, a gente faz o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo.
E agora, nós vamos iniciar aqui, ó, nesses 3 pontos altos. Vou fazer o ponto baixo pegando somente a alça de trás do ponto. Vou no próximo, pego na alça de trás, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E agora, aqui nessa direção desse ponto alto, nós vamos fazer o ponto alto, pegando aqui nestas alças aqui, ó, desse ponto alto da carreira anterior. Vamos fazer aqui o ponto alto, dou a laçada. No próximo ponto, faço um ponto alto. Dou a laçada e no próximo ponto, um ponto alto. E aqui onde nós temos esses 3 pontos altos, nós vamos fazer ponto baixo pegando na alça de trás. Então, nós vamos continuar desta forma por toda a volta. Agora, aqui, ó, nessa direção desse ponto alto aqui, que eu tenho com azul escuro, nós vamos fazer o ponto alto, pegando somente nesta alça do ponto. Então, nós vamos continuar com os 3 pontos altos. E depois os 3 pontos baixos, pegando aqui na alça do ponto, aqui na alça de trás. Ficando desta forma. Vamos trabalhar por toda a volta. Agora, aqui, para eu concluir a minha carreira, olha, ainda continua sobrando esses pontos, porque depois ele vai fechando aqui, ó, conforme a gente vai trabalhando as carreiras sem aumento. Então, agora aqui, para finalizar a minha carreira, depois dos 3 pontos baixos, eu preciso de fazer aqui, ó, os 3 pontos altos, pegando aqui nesta alça do ponto. Antes de finalizar aqui a minha carreira. Então, eu faço aqui os 3 pontos altos. Aqui eu já tenho os 3 pontos baixos, então, eu vou cortar o fio. Puxo esse fio, venho com a agulha de tapeceiro. Pulo esse primeiro ponto e venho no segundo, aqui onde a gente tem esses 3 pontos baixos. Venho no segundo. Vou pegar aqui, ó, nas 2 alças do ponto, passo esse fio aqui por dentro. Trago a agulha aqui por dentro do último ponto alto. Pego nessas 2 alças e levo a agulha lá pro lado avesso, ó, pegando nesse primeiro ponto onde eu iniciei a carreira. Ajusto. E fica desta forma. Depois, eu escondo esse fio aqui atrás dos pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui da mesma forma que fizemos aqui nas outras carreiras. Vou iniciar aqui com o ponto baixo falso, vou trabalhar com o fio branco agora. Da mesma forma que eu iniciei aqui, ó, nas outras carreiras, com o ponto baixo falso, aqui no meio, nessa direção, pegando na alça de trás. No próximo ponto, outro ponto baixo. E depois, para finalizar aqui, eu preciso de outro ponto baixo para completar esses 3 pontos. Agora que nós vamos fazer o ponto alto. Os 3 pontos, pegando aqui, ó, nesta alça aqui da frente. Desse ponto. E nesses próximos 3 pontos, o ponto baixo pegando somente a alça de trás. Então, eu vou trabalhar assim com o fio branco. Chegando aqui, eu vou fazer o ponto baixo, vou arrematar o fio, depois eu trabalho com azul escuro. E na nossa última carreira, para finalizar a nossa peça, vai ser com a cor aqui com azul claro. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora que nós estamos no fio branco,
Depois, eu vou fazer uma com azul escuro e depois essa última carreira com a mesma cor que eu usei aqui na base, que aqui na aula vai ser o azul claro. Então, eu volto com vocês na última carreira, porque aqui, ó, eu não peguei na alça de trás, eu peguei no ponto. Como eu não vou continuar mais carreiras, então eu peguei nas 2 alças do ponto, ficou dessa forma aqui. Mas eu volto pra gente fazer junto esta última carreira e a carreira aqui de acabamento, que é com ponto baixíssimo. Aqui eu já finalizei a carreira com um fio branco, com um fio azul. Agora, nessa última carreira, vou usar a mesma cor que eu usei aqui na base. Nós vamos iniciar com o ponto baixo falso, só que agora eu vou pegar essas 2 alças aqui do ponto. Se você vai trabalhar mais uma carreira, da mesma forma que nas carreiras anteriores, você vai pegar na alça de trás. Se você for trabalhar essa carreira de agora e mais uma. Se for a última carreira, igual aqui na minha peça, você vai trabalhar pegando aqui nas 2 alças. Então, eu vou iniciar aqui com o ponto baixo, pegando aqui nas 2 alças aqui desse ponto alto. Vou no próximo ponto, faço o ponto baixo. E aqui a gente continua com o ponto alto, pegando nesta alça aqui da frente do ponto. Então, o que vai mudar agora, somente que na hora de fazer o ponto baixo, que a gente vai pegar ali nas 2 alças do ponto. E aqui continua da mesma forma que nas outras carreiras, ó, pegando aqui na alça, faz o ponto alto. Vamos ficar aqui com os 3 pontos altos. Vou aqui nos próximos 3 pontos e faço ponto baixo, agora pegando nessas 2 alças aqui do ponto. Depois aqui os 3 pontos altos, dessa mesma forma, e faço assim até completar a minha carreira. Aqui eu já estou completando a minha carreira, trabalhei aqui, ó, por toda a volta. Aqui eu ainda preciso de fazer um ponto baixo para finalizar a carreira, porque de início eu fiz somente 2 pontos. Então, a gente vai fazer aqui o ponto baixo. E agora, nós vamos finalizar aqui, ó, com ponto baixíssimo, onde eu iniciei com esse ponto baixo falso. Então, aqui, para ficar um acabamento melhor, eu vou desmanchar essa alça aqui. Pego esse fio aqui desse ponto baixo falso. E para finalizar a carreira, eu venho aqui dentro desta corrente. E faço o ponto baixíssimo. Venho aqui dentro, faço o baixíssimo. Agora, eu vou trocar de agulha para trabalhar aqui em volta da minha peça, vou usar a agulha número 4, para não ficar repuxado. Aqui, se eu trabalhar com a agulha 3,5, vai ficar repuxando dessa forma aqui. Mas, se no seu ponto der certo com a agulha 3,5, você pode fazer. Então, você faz um teste, se dá certo, você continua com a agulha 3,5, que no meu eu vou usar a agulha número 4. Vou continuar com a mesma cor. Se você for fazer outro acabamento aqui, você pode arrematar esse fio. Então, agora aqui, eu vou trabalhar ponto baixíssimo em todas as alças do ponto, pegando somente na alça de trás. Então, eu finalizei aqui nesse ponto, eu venho no próximo e vou fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, eu busco o fio, passo aqui ó, tudo de uma vez. Vou colocar o meu marcador para eu saber onde que é o início aqui da minha carreira. Nesse primeiro ponto baixíssimo. E agora, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo, pegando aqui na alça de trás do ponto. Em todos os pontos, eu vou fazer dessa forma. Não aperto muito esse ponto, para não ficar repuxado aqui em volta da minha peça. Então, aqui você tem que cuidar com a tensão do seu ponto, ou você faz um pouco mais solto,
E se precisar apertar um pouco, você pode apertar para sua peça ficar bem reta aqui, depois que a gente finaliza com esse acabamento. Então, vou fazer assim por toda a volta, ó, em todos os pontos, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, aqui, finalizando a minha carreira, então, a minha peça agora ficou bem reta aqui, nessa parte. Aqui eu iniciei, aqui ainda falta um ponto, então, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Pegando aqui na alça de trás. E agora, eu vou cortar o fio. Deixa um pedaço aqui pra fazer o acabamento. Vou puxar esse fio. Agora, com a agulha de tapeceiro, nós vamos pular esse primeiro ponto, onde eu tenho esse marcador. Vou colocar a agulha aqui no ponto seguinte. Pego nas duas alças aqui do ponto. Vou tirar o marcador. Trago esse fio aqui pra frente. E volto com a agulha aqui nesse ponto, nesse último ponto aqui. Então, esse último ponto nós vamos fazer agora. Tenho essa alça, agora vou fazer a volta aqui, ó. Coloco a agulha aqui no meio. E levo lá pro lado avesso. E aqui eu vou ajustar esse ponto para que fiquem todos iguais aqui do mesmo tamanho. Aqui eu vou ajustar dessa forma. E agora, aqui do lado avesso, nós vamos esconder esse fio aqui atrás dos pontos. Aqui onde eu tenho esses dois fios perto, você pode colocar um pingo de cola. Eu uso a cola jeans. Vou fazer apenas um nó, porque eu já tenho ali a cola, e depois eu escondo o restante do fio. Aqui atrás dos pontos. Depois que eu escondo aqui por vários pontos, antes de cortar o fio, eu coloco outro pingo de cola, não tem perigo de soltar esse fio. Então, aqui eu vou esconder por vários pontos. E assim eu vou fazer o acabamento com os outros aqui também, ó. Onde eu já escondi aqui por vários pontos, eu coloco ali um pingo de cola antes de cortar. Posso cortar bem rente aqui, ó. Então, vou fazer o arremate dessa forma. E vai ficar pronta assim a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção. E até o nosso próximo vídeo.